Fala galera, beleza? Vocês estão bom? Galera, quartou, 5 de fevereiro de 2025. Estamos aqui diretamente das ruas de Aracaju para passar as maiores e melhores notícias do futebol local e também do futebol nacional. Isso mesmo, vamos lá. Mas antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de se inscrever lá no canal do YouTube, Everaldo Lucas Oficial, dá aquele likezinho muito massa, compartilha com seus brothers e suas sisters. E também não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, Everaldo Lucas 07, vou deixar o link aqui na descrição. E vocês vêm lá algumas postagens extras, algumas coisas que eu coloco a mais ali nos stories. E sempre fiquem atentos também ao link do vídeo completo nos stories, já que eu posto o link sempre lá. E também tem um link do canal no YouTube lá na bio. E vamos voltar agora aqui para o tema central do vídeo. Vamos falar um pouco hoje do Confiança, da questão da SAF do Confiança. Vamos falar um pouco também do Corinthians e da seleção brasileira. Crise na seleção brasileira. Vamos lá. Confiança, que agora já iniciou a ideia de se transformar em uma SAF já há um tempo, encabeçada ali por Rodolfo Landim e apoiada pelo governador do estado, Fábio Mitidieri. A ideia da SAF está começando a amadurecer. Tiveram ali conversas iniciais, teve até vídeo vazado aí nas redes sociais de um encontro entre Rodolfo Landim, Fábio Mitidieri e Luciano Barreto, em que as coisas estão começando a avançar. E o presidente do Confiança, o Pedro Dantas, ele em entrevista afirmou que nos próximos dias, talvez até ou agora em fevereiro ou em março, vai ter uma reunião com o conselho para tentarem mudar o estatuto do clube, para que seja possível essa viabilidade de transformar o Confiança em uma SAF. Caso isso ocorra, essa semana o Luciano Barreto, que é dono de uma grande construtora aqui no estado, demonstrou interesse em fazer parte da SAF do Confiança. A única pergunta que se faz é: Rodolfo Landim, ele vai entrar também como investidor da SAF ou ele vai entrar como administrador da SAF? Esse é o grande ponto de interrogação. Ainda não tenho informações precisas sobre isso. Mas também, se ele fosse o presidente da SAF do Confiança, seria bem interessante. Se ele conseguisse fazer 50% do trabalho que ele fez no Flamengo, já estava ótimo. Confiança já estaria na Série A, jogando a Libertadores e até mesmo Sul-Americana. É isso que o torcedor do Confiança aí espera, porque a ideia da SAF é transformar a Confiança realmente numa potência, não só a nível local, mas também a nível nacional e quem sabe até internacional. É sonhar demais, mas tudo é possível. Por exemplo, o Paysandu já ganhou do Boca Juniors na Bombonera. Por que não Confiança? Então tudo é possível, mas um passo de cada vez. O Confiança precisa focar atualmente no campeonato do estado, aqui no campeonato estadual. Tem que também avançar na Copa do Nordeste, tem que ir bem nos campeonatos em que está disputando, para poder mostrar aí sua força a cenário nacional. Já o Corinthians entregou à justiça o modelo lá de recuperação especial dele lá e propõe quitar mais ou menos em torno de 300 milhões em dívidas, ou 600 milhões em dívidas, não lembro agora o valor exato, em até 10 anos. Como é que vai funcionar esse processo aí? Tem lá os critérios de prioridade, como por exemplo, pessoas idosas, gestantes, pessoas que sofreram acidente de trabalho. Essas pessoas terão prioridades no recebimento aí das dívidas. Pessoas que também decidam dar um desconto ao Corinthians, ou credores que se comprometam em fazer negociação com o Corinthians futuras, essas pessoas terão prioridade aí no recebimento. Caso o Corinthians consiga quitar 60% das dívidas em até 6 anos, o prazo será prorrogado por mais 4 anos. Caso contrário, aí tem que ver lá o documento como é que tá, mas aí o Corinthians pode se enrolar um pouquinho. Eu acho que isso é possível, já que o Corinthians é uma grande potência. E no acordo lá tem um compromisso do Corinthians de 5% das receitas de patrocínio, de novos patrocínios entrarem
para quitação dessa dívida, entrar numa conta para poder quitar essa dívida, e 4% de transações de jogadores. Então acho que é um modelo interessante, vai ser muito bom, tanto para o Corinthians como também para os credores, porque vão ter uma garantia de recebimento, e também vai ser muito bom porque não vai desbalancear tanto o patrimônio do clube, já que o clube precisa se fortalecer cada vez mais para poder ficar mais forte e ganhar campeonatos aí, para poder até mesmo abater aí algumas dívidas a mais e se livrar logo desse bolo que as gestões passadas deixaram. E falando um pouco da seleção brasileira, crise na seleção brasileira, porque a seleção brasileira, desde a base até o time, a seleção principal, a gente tá vendo que tá virando uma zona de guerra. Uma zona de guerra, ainda pelo menos as pessoas batalham para tentar alguma coisa. O Brasil virou uma zona ali que, meu Deus, não vou mentir não, nunca vi em toda a minha vida uma seleção brasileira tão ruim como essa que está sendo, essas na verdade que estão sendo formadas. Já apanhou da Argentina de 6, se amarrou ali com o Equador, apanhou da Colômbia que tomou olé, ontem passou sufoco contra o Uruguai, isso a sub-20. Mas tá aí, tá viva aí no campeonato aí, tá disputando, parece que a Copa Sul-Americana sub-20. Mas aí eu vejo a principal se amarrando também aí com Venezuela, jogando mal contra várias outras seleções. Colômbia mesmo parece que virou agora tabu. E eu nunca vi uma seleção brasileira tão ruim em termos de formação, em termos de tudo como essa agora atual. Qual seria a solução para a seleção brasileira? Sinceramente, minha opinião particular é acabar primeiro com a crise da CBF e fazer uma nova eleição urgente, tirar o presidente atual, fazer uma nova eleição urgente, colocar alguém sério lá no comando da CBF, alguém que tenha realmente compromisso, como por exemplo o próprio Ronaldo Fenômeno, que já demonstrou interesse em comandar ali a CBF. Talvez até com o Ronaldo Fenômeno as coisas comecem a andar um pouco mais, porque, por exemplo, não tenho nada contra o Dorival Júnior, acho ele um baita treinador, uma pessoa muito boa, de caráter, tudo, mas para a seleção brasileira eu sempre falava, não dá, tem que ser um treinador que já está ali na fila há um tempo, tem que ser um treinador um pouco mais, que tenha um pouco mais de comando, de grupo. E a gente tá vendo que as coisas não estão andando com o Dorival Júnior. O Ramon Menezes a mesma coisa, não tá dando. Ramon Menezes já na base já não era lá esse treinador que conseguia trazer um padrão de jogo interessante pro Brasil. Foi para a seleção principal, fez o que fez. Aí botaram o interino, que foi o Diniz. Coitado do Diniz, se queimou legal na seleção brasileira, porque dividia o foco entre Brasil e Fluminense. E aí deu no que deu, mais uma vez. Aí coloca o Dorival Júnior meio como um tampão, por conta da lambança que a CBF fez, no caso o Ancelotti. E o Ancelotti que demonstrou realmente que estava pouco se lixando para a seleção brasileira, já que ele afirmou que ia ficar no Real Madrid até o término do contrato, que seria só em junho do ano que vem, junho a julho do ano que vem, e simplesmente afirmou que no final dessa temporada está fora. Ou seja, ele poderia muito bem, caso ele tivesse realmente interesse em ficar na seleção brasileira, e ficar na dele, só renovar por mais um ano com o Real Madrid e acabou. Não, simplesmente ele renovou por 2 anos, já para despistar todo mundo, e depois deu aquelas declarações falando, meio que desdenhando da seleção brasileira e também desmentindo algumas situações ali. Depois acabou confirmando outras situações, mas enfim, coisas que o Brasil, a seleção brasileira não precisava e não necessitava de um vexame e de uma exposição dessa, como acabou acontecendo aí depois que o Tite saiu, que na verdade já foi um erro da CBF em não anunciar um treinador assim que o Tite informou que não iria ficar ali na seleção brasileira. O erro da CBF, o principal erro da CBF para mim foi esse. Eles deveriam
já está estudando um treinador desde o início do início do ano de 2022, que foi quando o Tite afirmou que não ia ficar mais na seleção brasileira. Já deveriam estar procurando um treinador, mas foram apostar todas as fichas em uma pessoa que nunca confirmou nenhuma vírgula se ia ou não respeitar pelo menos a história da seleção brasileira, que no caso foi o Carlo Ancelotti. Isso tudo por conta de uma pilha aí de algumas entrevistas de alguns jornalistas esportivos e que tinham um certo entusiasmo em conseguir aí ver a seleção brasileira com um treinador europeu. Já perdemos a chance de ter um treinador de alto nível, que foi o caso do Guardiola, que segundo alguns jogadores que já treinaram com o Guardiola, o próprio já tinha afirmado que só aguardava um convite, que teve contato com a CBF, mas a CBF na época preferiu outro treinador, que foi o Filipão. Enfim, aí todo mundo já sabe como é que terminou essa história. Terminou lá com gols da Alemanha, que até hoje nós temos pesadelos com esses gols. E é isso, galera. Espero que a seleção brasileira tenha um futuro muito bom, que o Dorival Júnior consiga ali criar um padrão melhor de jogo para a seleção brasileira e consiga impor um pouco mais de respeito, que o Neymar volte a jogar bem, porque é importante tanto para o futebol brasileiro como também para a seleção brasileira. E ele voltando a jogar bem, acho que as coisas continuam andando, porque já foi provado que não tem para onde correr. Neymar realmente é o melhor jogador do Brasil, isso é fato. A seleção com ele é uma outra seleção, a seleção sem ele é isso que a gente está vendo, a realidade é essa, e vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer aí nos próximos capítulos. E é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever lá no canal Everaldo Lucas Oficial, de dar aquele likezinho muito massa, compartilhar com seus brothers e suas sisters, e também de me seguirem lá no Instagram, Everaldo Lucas 07. E valeu!